Abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 13. Porém, as nossas considerações serão a partir do verso 5. Mas vamos ler desde o início do capítulo. Lucas, capítulo 11, diz assim a santa, inerrante e autoritativa palavra do Senhor. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Nosso Pai Celestial, chegamos, Senhor, à Tua presença como igreja nesse Teu santo dia, para buscar a Tua face, para pedir a Tua bênção, para bater à Tua porta, para suplicar, Senhor, junto ao Teu trono de graça, que o Senhor seja propício a nós, pecadores. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor condescenda, como o Senhor já o fez no Teu Filho e continua a fazer, mas que o Senhor venha até a nossa presença. Sabemos que é o Senhor, na verdade, que nos convoca à Tua presença, e nós então respondemos a esta convocação, mas o nosso desejo, ó Pai, é termos comunhão contigo, é estarmos na Tua presença, é contemplar pelos olhos da fé ao Senhor que nos salvou, conhecer a Tua vontade, conhecer quem Tu és em todos os Teus maravilhosos atributos, que todos no Senhor são perfeitos, infinitos e sem medida. Pai, lhe pedimos que o Senhor nesta manhã revele-se a nós como Deus gracioso, justo, santo, mas também perdoador, misericordioso, e que ouve as orações e o clamor do Teu povo. Pai, lhe pedimos que pelo auxílio do Teu Espírito, que intercede em nós com gemidos inexprimíveis,
e pela intercessão do teu Filho contínua, assentada à tua direita, lhe pedimos que o Senhor nos aceite na tua presença, que todo o nosso serviço, todo o nosso culto seja recebido como um aroma agradável ao Senhor. Pai, estamos diante da tua palavra. Ela é luz para os nossos pés. E lhe pedimos que o Senhor nos dirija até pastos verdejantes onde encontramos repouso, pela tua palavra. Que o teu cajado nos console e nos guie a toda a verdade. E suplicamos, ó Pai, que pelo teu Espírito o Senhor nos ajude a tratar do que a tua palavra aqui fala. Que possamos falar com fidelidade, com integridade, com zelo, da tua parte ao teu povo. E lhe suplicamos, ó Pai, com a garantia das tuas promessas, que o teu Espírito opere por meio das nossas palavras, da tua própria palavra. E Ele, que é o pregador por excelência, fale aos corações e convença todo homem do pecado, da justiça e do juízo, e opere aquela obra maravilhosa, gloriosa, sobrenatural, de transformação de vidas, que só Ele pode fazer. Pai, confiamos no Senhor tão somente. E nós mesmos somos fracos, mas o Senhor é o Todo-Poderoso de Israel, Criador dos céus e da terra, que diz à luz, haja luz, e ela vem à existência. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor fale essa palavra que tem poder de criar, de transformar os nossos corações. Haja luz e toda treva seja dispersada, e a luz de Cristo brilhe em nossos corações. Precisamos do Senhor. Para onde iremos nós, ó Pai, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Sê conosco. E suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das características que nós, seres humanos, temos, tendo sido feitos ou criados à imagem e semelhança de Deus, é a capacidade de nos comunicarmos com a linguagem complexa, de forma oral, verbal. Os animais, embora tenham algum sistema de comunicação limitado, eles não têm essa capacidade que o Senhor deu àqueles que foram criados à sua semelhança. E assim, pela linguagem, nós temos relacionamentos complexos, podemos comunicar conceitos, expressar sentimentos, e assim os relacionamentos são estabelecidos. Pais de crianças muito pequenas sabem da dificuldade que é cuidar de uma criança que ainda não fala. A criança pode chorar, espernear, e os pais não sabem a razão. E assim traz alguma aflição no coração por não ter ainda a comunicação estabelecida. E à medida que a criança vai se desenvolvendo e começa a expressar os seus sentimentos, os seus desejos e vontades, então as coisas vão ficando, em certo sentido, mais fáceis. E aprove ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, estabeleceu o mesmo princípio para nos relacionarmos a Ele, com Ele, por meio da oração. É por meio da comunicação verbal, orando ao Senhor, expressando os nossos pensamentos, que temos comunhão com o Senhor que nos criou. Por meio da oração nós expressamos a nossa adoração, louvamos a Deus com palavras, damos a Ele graças, comunicamos também as nossas necessidades, as nossas súplicas. A oração é o modo ordinário que Deus estabeleceu para suprir as nossas necessidades. Ele nos ensina a orar como ao nosso Pai Celestial, comunicando as nossas necessidades, até mesmo como lemos nesse capítulo, pedindo o nosso pão cotidiano, as coisas mais simples. E por meio da oração, Ele abençoa, Ele concede dons aos homens, concede bênçãos e vai guiando o seu povo. É bem verdade que o Senhor não está limitado às nossas orações. Por vezes, como lemos em Efésios, Ele faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou até mesmo pensamos, conforme o poder que opera em nós.
Às vezes Ele nos abençoa além da nossa medida. Em vez de estarmos pensando nas coisas que deveríamos pensar e orando, o Senhor se adianta e supre para nós aquilo que precisamos. Ele conhece muito mais do que nós as nossas necessidades e por vezes Ele quebra esse protocolo que Ele mesmo estabeleceu, que é a oração. Porém, ainda assim, o método ordinário dele nos abençoar é por meio da oração. Ele nos ordena que assim procedemos para com Ele na sua palavra. Por exemplo, em Provérbios 16, verso 3, o Senhor fala: confia ao Senhor as tuas obras. Isto é, vem até Ele em oração, coloca diante dEle a tua vida, as tuas obras, os teus caminhos, fazei conhecido do Senhor a tua vida. E Ele completa: e os teus desígnios serão estabelecidos. Ora ao Senhor, confia nele, e Ele há de lhe guiar os passos. O apóstolo Paulo, de forma ainda mais enfática, instrui a igreja nesses termos em Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 6 ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Isto é, não esconda nada de Deus. Tudo que está no seu coração, tudo que pode provocar o menor grau de ansiedade, de preocupação, venha e se derrame, se derreta na presença do Senhor, com ações de graça, sem murmurar. E qual é o resultado? Paulo fala: e a paz de Deus, que excede em todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Andar em paz, com paz de consciência perante Deus, mesmo em meio a circunstâncias adversas, é fruto de uma vida de oração, de uma vida que busca ao Senhor de joelhos em todo o tempo. Porém, oração não é fácil. A oração é uma obra difícil. Há muitos obstáculos para a oração. A nossa própria preguiça, a própria incredulidade dos nossos corações colocam obstáculos para, então, nos lançarmos nessa vida de oração constante. E é sabendo justamente dessas dificuldades que os discípulos nessa passagem se aproximam do Senhor com um pedido para que o Senhor Jesus os ensinasse a orar. Precisamos ver o contexto aqui. Vimos que os discípulos estavam junto ao Senhor Jesus enquanto ele orava. Verso 1 fala: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. E quando terminou, os seus discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Meus irmãos, só essa pergunta já revela muita coisa a respeito da oração e da própria vida do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo era perfeito em todos os seus caminhos, mestre, excelente em tudo o que ele fazia. Porém, se havia uma coisa que se destacava, era a sua vida de oração. Quando você quer aprender alguma coisa, você procura geralmente alguém que tem conhecimento na área, o expert. Você quer aprender mais sobre saúde ou medicina, você procura um médico. Aprender mais sobre as leis, você procura um advogado. E aqui estão os discípulos procurando o Senhor Jesus a orar, para aprender a orar. Eles poderiam ter pedido: Senhor, ensina-nos a pregar. O Senhor Jesus era o pregador por excelência. Eles poderiam ter pedido: Senhor, ensina-nos a expulsar demônios e a curar. E ele tudo isso fez de forma excelente. Porém, o que eles pediram era: Senhor, ensina-nos a orar. A vida do Senhor Jesus de oração era constrangedora e trazia os discípulos então a esse sentimento de convicção de que eles não sabiam orar como convém. E então o Senhor Jesus passa a ensinar os discípulos, e ele faz de duas maneiras. Primeiro, a partir do verso 2, o Senhor Jesus dá uma espécie de modelo de oração para os discípulos, ensinando a respeito do conteúdo da oração, do que devemos orar. Devemos orar então pela glória de Deus,
para que o seu nome, o nome do Senhor, seja santificado, para que a igreja cresça, vindo o reino de Deus sobre a terra, a sua vontade seja estabelecida, orar pelas coisas pequenas da vida, como o pão de cada dia, pelo perdão de pecados. Essas são as coisas que devem estar nas nossas orações. Porém, o Senhor Jesus sabe que nem tudo é conteúdo, que não basta ter as palavras certas. Então ele fala a respeito da correta atitude, da correta postura para com a vida de oração. E então ele passa a ensinar por meio de uma parábola, contando aqui a partir do verso 5. E meus irmãos, era isso que os discípulos precisavam aprender. Eles ouviram o Senhor Jesus orando, eles observaram a sua atitude para com a oração, a sua postura, como ele era perseverante na sua oração, como ele orava com fé, como ele tinha dependência para com o seu Pai, como ele tinha prazer na oração e se derramava na presença do Senhor em oração. E tudo isso os constrangeu. E eles sentiram convicção. E lembre-se que os discípulos eram homens acostumados à oração. Eles eram judeus. E os judeus tinham uma vida de oração regular, disciplinada. Oravam pelo menos 3 vezes ao dia. Não eram homens que não sabiam orar, pelo nosso parâmetro humano. Mas eram homens que, quando comparados com o Senhor Jesus Cristo, na sua vida de oração, se sentiram constrangidos, porque oração é difícil. A oração é difícil por muitas razões. Em primeiro lugar, porque a oração prova a nossa fé. Falamos com aquele que não vemos. Temos convicção de que na oração estamos na presença do Todo-Poderoso, embora não podemos vê-lo com os nossos olhos. Não podemos observar os seus ouvidos abertos para nos escutar. Oração também é difícil porque por vezes não vemos os resultados de forma imediata da nossa oração. Pedimos e não recebemos. Outros momentos a oração é difícil porque cremos que o motivo pelo qual estamos orando é muito difícil, como se algo fosse impossível para Deus. E assim não oramos, não perseveramos. Mas eu diria que, sobretudo, a oração é difícil por causa do nosso coração de incredulidade, por conta do nosso próprio pecado, por conta da nossa lentidão para crer nas promessas que o Senhor nos deu. E por essas razões, o Senhor Jesus, conhecendo todos esses obstáculos, conhecendo a nossa propensão à incredulidade para não crer nas suas palavras, Ele nos encoraja, e nos exorta, e nos anima com essa parábola para nos lançarmos a uma vida de oração, contando essa parábola chamada parábola do amigo importuno. Meus irmãos, essa é uma parábola muito interessante, porque muitos de nós podemos nos relacionar com essa história. A partir do verso 5, o Senhor conta essa história, falando de um homem que estava na sua casa. Talvez depois de um dia de trabalho longo, cansativo, ele chegou em casa, seguiu a sua rotina diária, teve a sua refeição com a família, se recolheu, foi dormir, colocou seus filhos na cama e já estava em profundo sono. Quando de repente alguém bate à sua porta. Algo incomum naquele tempo. Naquele tempo as cidades não funcionavam 24 horas, de forma ininterrupta, como vivemos hoje em sociedades que não param. Não havia postes, não havia iluminação, mas alguém batendo a porta à meia-noite. Quem será? Quando ele abre a porta, ele tem uma surpresa agradável. O seu amigo, que ele não via há muito tempo, estava de viagem, de passagem, e chegou ali na sua casa. Então tem aquele sentimento de alegria. Meu amigo, finalmente eu posso lhe ver. Não esperava por você, mas aqui você está. Porém, ao mesmo tempo que ele tem um sentimento de alegria, ele tem um sentimento de preocupação, pois ele não fez preparação para a chegada daquele amigo. A casa não estava arrumada, talvez não havia comida na despensa, era esse o caso. Não havia comida para ele apresentar o seu amigo, e como ele poderia ser um bom
exercer uma boa hospitalidade para com seu amigo sem ter pão. Então ele teve uma ideia: já sei, eu vou na casa do meu vizinho, do meu outro amigo, e vou lhe pedir alguns itens rapidamente, e irei resolver essa situação. Então ele vai à meia-noite também na casa do seu outro vizinho, bate à porta para lhe pedir 3 pães. Nesse momento o Senhor Jesus imagina o que poderia acontecer. Ele imagina o amigo, o outro vizinho lá de dentro da casa gritando: vai embora. Você não percebe que essa é uma situação importuna? Já está todo mundo dormindo na minha casa, meus filhos já estão dormindo, eu já me recolhi, já estou de pijama, e você vem aqui à meia-noite me acordar, me pedir pão? Não me importunes, lemos no verso 7. A porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. O Senhor Jesus conclui: isso é um absurdo, não é? Óbvio que isso não iria acontecer. O seu amigo, o seu vizinho, lhe daria o pão que você precisa, por uma razão. Se ele não desse porque ele é o seu amigo, ou porque ele é o seu vizinho, ele lhe daria por uma razão: pela sua importunação, pela sua inconveniência. É melhor lhe dar logo o pão e se livrar de você, do que ter você ali enchendo a sua paciência, por assim dizer, insistindo, importunando, sendo inconveniente. Por isso ele lhe dá tudo o que você tiver necessidade. Lemos no final do verso 8. E assim, meus irmãos, com essa parábola, o Senhor ensina para nós uma lição preciosa, ou várias lições preciosas a respeito da oração. Então quero considerar com os irmãos nessa manhã esta passagem sobre o seguinte tema: aprendendo a orar com o Senhor Jesus. Aprendendo a orar com o Senhor Jesus. E queremos considerar três lições importantes. A primeira lição é de que a oração é sempre oportuna. Em segundo lugar, que a oração é sempre eficaz. E por último, queremos considerar o que o Senhor menciona no último verso, a respeito de uma oração específica, que sempre é respondida. Então, em primeiro lugar, o que aprendemos aqui com o Senhor Jesus, é de que a oração é sempre oportuna. Meus irmãos, o homem dessa parábola, que recebeu o seu amigo, e foi até o seu vizinho, ele é dito como alguém que estava sendo importuno, alguém que era inconveniente. A palavra aqui usada por importuno, ou como lemos aqui no verso 16, não me importunes, ou no verso 8 de novo, a respeito da importunação, é a palavra que quer dizer que era um homem, literalmente, que não tinha vergonha, que não tinha noção do que é apropriado, do que é conveniente, da etiqueta, daquilo que deve ser feito ou não numa sociedade civilizada. Ele não tem sensibilidade para perceber o que é próprio ou não. Alguém que não tem vergonha na cara, por assim dizer, de forma bem nítida e coloquial. Talvez ele não sabia que aquilo não era o melhor horário, mas ele não estava nem aí, ele não se importou, mas ele foi, mesmo assim, bater na casa do seu vizinho à meia-noite. E meus irmãos, o que o Senhor nos ensina com isso é que devemos ter essa mesma atitude desse homem para com Deus. Por assim dizer, pela nossa perspectiva, devemos ser como esse homem que não tem noção do que é próprio e do que não é, pois nos achegamos em oração à presença do Deus glorioso, majestoso, a qualquer hora do dia. Talvez você pense que a sua oração é importunar a Deus, é incomodá-lo, é atrapalhá-lo dentro da sua casa, estando ele ocupado. Eu vou orar sobre isso de novo. Ontem eu bati na casa do meu Pai Celestial pedindo pão, eu vou bater de novo, incomodá-lo outra vez. Quantas vezes eu já pedi perdão ao Senhor por esse pecado, eu vou lá de novo, incomodá-lo. O que o Senhor Jesus fala nessa passagem é sim,
venha me incomodar. Para você, talvez, na sua mentalidade, você está me trazendo problemas, você está sendo inconveniente, mas não é assim que eu penso. Venha até mim, peça, busque, bata e você vai achar. Não respeite protocolos humanos, não siga regras de etiqueta. Comigo você pode vir a qualquer momento. Deixa eu lhes dar uma outra ilustração para explicar isso. Existe uma etiqueta tácita quando vamos à casa de alguém com respeito à campainha. Quando chegamos na porta de um vizinho ou de um amigo, geralmente tocamos a campainha uma vez, de forma moderada, não apertamos demais, só um toque leve, afastamos da porta para dar espaço, não ficar na cara da pessoa quando ela abrir a porta, aguardamos alguns minutos, até que a pessoa venha e abra a porta. Porém, às vezes parece que a pessoa não veio ainda, demora de abrir. E você, receoso, já um pouco preocupado, pensa, tocarei de novo ou não? Será que tem alguém em casa? Mas você consegue ouvir vozes lá dentro. Você tem certeza que tem alguém? Você pensa, talvez não escutou a campainha, vou tocar de novo. E você toca uma segunda vez. E de repente você ouve que a pessoa lá dentro percebeu, ouviu a campainha. Mas ainda assim a porta não abre. Na terceira vez você já pensa se deve tocar ou não. Talvez você toque uma terceira vez, mas não mais do que isso. Talvez você pense, talvez essa não seja uma hora oportuna para chegar à casa do meu amigo. Talvez seja melhor ir embora, ir para casa e voltar num outro momento. Talvez ele esteja ocupado, lidando com algum problema muito sério e não pode abrir a porta. Meus irmãos, o que o Senhor fala nesta parábola e nos versos que se seguem é que ao chegar na porta dele, na sala do trono, devemos tocar a campainha uma vez, devemos tocar a campainha uma segunda vez, devemos cravar o dedo na campainha, tocar, 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 e se a porta não abrir, devemos esmurrar a porta, bater com toda a força até que a porta se abra. O Senhor nos chama para orar assim, com insistência, com perseverança, e Ele nos diz, para você é uma quebra de etiqueta, eu entendo a sua mentalidade humana, mas comigo é diferente. Venha até mim, você não me incomoda em nada, uma oração é sempre oportuna, você nunca é um inconveniente, um visitante inconveniente na presença do Senhor em oração, nunca estamos trazendo problema para o Senhor, o incomodando. A oração é sempre oportuna, é sempre momento para orar. Deixe-me dar algumas razões adicionais para encorajá-lo a buscar o Senhor em oração perseverante. Primeira razão é porque o próprio Senhor se deleita em ouvir as nossas orações. Da nossa perspectiva, estamos incomodando ao Senhor ao cravar o dedo na campainha da sua casa. Mas da perspectiva do nosso Pai Celestial, toda vez que Ele ouve aquele som, toda vez que Ele ouve uma batida na sua porta, Ele se alegra, Ele se deleita em ouvir as orações do seu povo. A palavra descreve isso, dizendo que as nossas orações são como aromas suaves à narina do Senhor, como um incenso que é queimado e sobe até Ele, e Ele cheira, Ele aspira aquela oração e se deleita e tem prazer. Cada campainha tocada, o coração dele, por assim dizer, de forma antropomórfica, palpita, porque ele vê os seus filhos vindo até ele, e ele tem prazer nisso. Em segundo lugar, a segunda razão para nos encorajar a orar ao Senhor, é que o Senhor mesmo nos ordena por diversas vezes na sua palavra a fazer assim. Não somente na hora das refeições, não somente naqueles momentos reservados de forma especial para orar, como no culto familiar, no culto público, mas em todo momento. O Senhor Jesus, por exemplo, disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz: orai sem cessar, orai a todo tempo. Em Colossenses, Paulo fala: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Em Romanos,
O apóstolo descreve os crentes como aqueles que se regozijam na esperança, que são pacientes na tribulação e que na oração são perseverantes, que não desistem. E em 1 Pedro, nós lemos o apóstolo dizendo que o fim de todas as coisas está próximo e que, portanto, devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, aguardando a consumação de todas as coisas em oração com os joelhos dobrados. O Senhor ordena ao seu povo que venha até Ele em oração em todo o tempo sem cessar. Uma terceira razão que podemos mencionar para nos encorajar a oração é que quando oramos dessa maneira, de forma perseverante, insistente, comunicamos pela nossa atitude para Deus e para os outros que somos dependentes do nosso Pai Celestial, que não estamos dispostos a nos lançar em atividade alguma pela força do nosso próprio braço, mas como Neemias, na última exposição que tivemos, não iremos responder à pergunta do rei sem antes lançar uma oração ao Deus dos céus, e dependemos dele para todas as coisas, para todas as necessidades. Por vezes começamos com uma oração e desistimos pelo meio do caminho. Outras vezes começamos com a força do nosso braço e só mais adiante, quando encontramos situações adversas, é que nos lançamos à oração. E de uma forma ou de outra, reconhecemos que o nosso braço é mais forte do que o braço do Senhor. Tantas vezes, alguns exemplos, solteiros, desejam se casar, desejam ter um companheiro, e em vez de aguardar no Senhor com oração perseverante, lançam mão do seu próprio braço, buscando soluções alternativas, se casam com descrentes. Por vezes, sentimos necessidade de amigos. Todo ser humano precisa de amigos. Somos criados como seres sociais. Porém, há momentos na vida que parece que não tem amigo ao redor. Estamos cercados de uma multidão, porém ninguém para confiar os segredos dos nossos corações. E em vez de orar de forma perseverante ao Senhor, que mande uma alma para que seja próximo da nossa, buscamos soluções alternativas, confiamos no nosso próprio braço e fazemos aliança com o mundo. Mesma coisa para com aqueles que estão procurando empregos, trabalho, precisam trabalhar, ser produtivo, sustentar a casa, em vez de aguardar no Senhor com perseverança em oração, obedecendo os seus caminhos, lançam mão de métodos alternativos que desobedecem ao Senhor. Formas desonestas de arrecadar dinheiro que desagradam ao nosso Pai. E assim, meus irmãos, quando perseveramos em oração, trabalhando, labutando, mas pavimentando todos os nossos caminhos com oração, mostramos que dependemos do nosso Pai e que não estamos sozinhos. E uma última razão que devemos considerar para orar com perseverança é que quando oramos dessa maneira, comunicamos não só a nossa dependência para com Deus, mas comunicamos que o motivo das nossas orações é importante. Quando começamos a orar e desistimos pelo caminho, significa que aquela razão ou aquele motivo pelo qual estávamos orando, na verdade não é tão importante assim. Isso é coisa de criança. As crianças às vezes insistem de forma importuna para brincar com um brinquedo específico. Pedem e pedem e pedem e pedem e pedem, até que, por nos importunar, cedemos e damos um brinquedo, ou seja lá o que for que essa criança queira. Ela brinca 1 minuto, 2 minutos, e daqui a pouco lança de lado e já perdeu o interesse para com aquilo que pediu. E às vezes nos comportamos assim para com Deus, de forma imatura. Não perseveramos na oração e comunicamos que aquilo que estávamos orando não é tão importante assim. E aí eu lhe pergunto, quando foi que você parou de orar pela sua santificação? Ou pela conversão de algum familiar ou de algum amigo? Está o braço do Senhor encolhido para não abençoar? O assunto perdeu a sua relevância ou a sua importância?
devemos orar ao Senhor em todo o tempo, incomodar o Senhor, por assim dizer, como temos na parábola, não dar descanso ao seu trono de graça, agarrar ao Senhor, por assim dizer, de forma reverente, pedindo, dizendo como Jacó falou ao anjo no vale de Jaboque, que não deixaria ir sem que ele deixasse para trás a sua bênção, sabendo da importância de Deus para nos abençoar. Pedi e dá-se-vos-á, buscai com insistência e achareis, batei com força e abrir-se-lhe-á, diz o Senhor. E é citando esse verso, verso 9, que temos a segunda grande lição a respeito de oração que aprendemos com o Senhor Jesus. A oração não é apenas sempre oportuna, isto é, devemos orar de forma perseverante a todo momento, nunca pensando que estamos incomodando ao nosso Pai Celestial, mas também a oração, ela é sempre eficaz. A oração perseverante é sempre eficaz. E essa é a segunda lição a respeito dessa parábola e do que o Senhor fala nos versos que se seguem. O amigo que vai até a casa do seu vizinho tem a certeza que de uma forma ou de outra ele receberá o que ele precisa, receberá o que tem necessidade, receberá o seu pão e poderá continuar no seu caminho. E aqui, meus irmãos, temos não só uma ordenança, um mandamento para buscar o Senhor em todo o tempo, mas atrelado a essa ordenança, uma promessa maravilhosa, uma promessa gloriosa, de que as nossas orações não cairão por terra, de que orar nunca é em vão, uma promessa preciosa, um encorajamento sem igual, de que se chegarmos ao nosso Pai Celestial, Ele irá nos ouvir a oração. O apóstolo João coloca nesses termos, no capítulo 16, em verdade vos digo, palavras do Senhor Jesus, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora não tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Não apenas um mandamento, mas uma promessa, que nos enche de alegria o coração, sabendo que o Senhor nos ouvirá, se pedirmos ao Pai em nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, compare com aquilo que o mundo faz. Estamos passando como nação por um período de grande necessidade, um período onde precisamos de transformações radicais em todos os sentidos. E vemos o mundo se organizando para fazer petições em protestos, manifestações nas ruas, em todo o país, milhares de pessoas indo até as ruas para pedir mudança, para pedir a políticos, muitos deles corruptos, que façam alguma coisa e que mudem essa situação que passamos. Porém, essas pessoas que vão às ruas não têm nenhuma promessa de que todo o seu barulho, de que todo o seu esforço, de mobilizar milhares, multidões em todos os cantos do Brasil, todo esse esforço será recompensado. Não tem nenhuma promessa, nenhuma garantia de que eles serão ouvidos. Talvez nas páginas da história do Brasil, não sabemos, pedimos a Deus que não seja assim, mas talvez seja registrado que todo esse esforço não deu em nada. Continuou tudo, ou piorou até, não sabemos. Mas nós, meus irmãos, temos a promessa de que podemos ter uma audiência a qualquer momento, sem incomodar, não o presidente, mas o Rei dos Reis. E com a promessa de que Ele irá nos ouvir. De que se pedir, nos será dado. De que se buscarmos, acharemos. De que se batermos a sua porta se abrirá. Meus irmãos, que encorajamento glorioso para nos lançarmos, nos dedicarmos a uma vida de oração em público e em privado, com toda dedicação, com todo zelo, com todo fervor, porque podemos orar a um Deus que nos é favorável. Mas talvez você faça a seguinte objeção: nem sempre essa é a minha experiência.
Eu oro a Deus, eu peço, eu busco, eu bato e nada parece acontecer. E se formos honestos, precisamos reconhecer que às vezes é assim que acontece. Então o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui com essa promessa? Será que Ele está simplesmente dando um cheque em branco para nós mesmos colocarmos o valor, ou seja lá o que quisermos, para recebermos da parte do Pai de forma qualquer? Qual é, então, a promessa que nos é dada pelo Senhor Jesus nesse verso e em muitos outros na palavra? Ao Senhor Jesus falar isso aqui que lemos no verso 9 e no verso 10, existem algumas coisas que podemos concluir com muita certeza. A primeira delas é que o Senhor ouve as nossas orações, Ele escuta as orações. Temos pelo menos a certeza de que ao orarmos e pedirmos em nome do Filho, com humildade, com temor e santo tremor, Ele irá nos escutar. Tantas vezes as multidões vão às ruas, gritam, megafones, confusão, se esguelam, se desgastam. Às vezes alguns entregam a própria vida em confusão, embates com a polícia. E o povo em Brasília está sequer se lixando, prestando atenção, sequer dando ouvidos ao clamor das ruas. Mas nós temos a confiança, meus irmãos, em primeiro lugar, que ao orarmos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, glorioso, Criador dos céus e da terra, nos dá atenção completa quando nos achegamos à tua presença, à presença dEle. Quando fechamos a nossa porta, o crente mais humilde, mais simples, que em humildade coloca sobre os seus lábios o nome do Senhor Jesus Cristo e se aproxima de Deus com temor e santo temor, tenha confiança de que o Deus Todo-Poderoso para, por assim dizer, para escutá-lo. Não distraído, mas para ouvir o seu clamor. E isso por si só já é uma promessa maravilhosa. Mas mais do que isso, essa promessa nos garante que o Senhor não só ouve as nossas petições com atenção, mas Ele ouve com uma disposição favorável. Às vezes as demonstrações, os protestos, conseguem alguma coisa depois de muita negociação. Um partido quer uma coisa, outro partido quer outra, um grupo já tem outro interesse e precisam negociar, brigar, porque eles têm interesses opostos para chegar a um acordo e conseguir talvez algo miserável, um pequeno benefício. Mas nós temos a garantia de que oramos ao nosso Pai Celestial, aquele que tem a sua disposição favorável para com seus filhos. Quando nos achegamos à sua presença, não precisamos achegar com medo de que Ele irá nos esmagar ou nos lançar fora da sua presença, mas Ele irá nos receber, com a disposição de nos abençoar, de conceder aquilo que precisamos. A palavra fala em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele tem o seu interesse, o seu melhor interesse em mente. A palavra fala do Deus provedor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que Ele faz, inclusive as suas orações, Ele escuta com o seu bem em mente. Porém, aqui já vamos entrando, considerando uma terceira razão, numa situação um pouco mais difícil. Ele não só nos ouve com uma disposição favorável, mas Ele responde às nossas orações, não de acordo com a nossa própria vontade, mas de acordo com a sua própria vontade, que é boa, perfeita e agradável. A verdade, meus irmãos, e precisamos reconhecer, é que não sabemos orar como convém. Às vezes, mais uma vez, lançando mão da ilustração das crianças, os meninos, as meninas, querem brincar com aquilo que não pode. Às vezes colocamos uma tesoura em cima da mesa e quando olhamos está a nossa criança brincando com a tesoura para cima e para baixo, afiada, achando que é brinquedo. E se você disser não me dê, a criança vai brigar e vai lutar, entrar numa luta corpórea com você para ficar com aquela tesoura.
E às vezes entramos em luta corpórea com o Senhor, por assim dizer, em oração, para termos aquilo que não convém. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal para esbanjarmos em nossos prazeres. Outras vezes pedimos de acordo com a vontade revelada do Senhor. Oramos com sabedoria e piedade, porém não é o momento, nem a forma. O Senhor conhece os nossos caminhos, Ele sabe o que precisamos. Ele conhece aquilo que será para o melhor proveito das nossas almas e da sua própria igreja. O apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele nos conta nas suas cartas, em 2 Coríntios, capítulo 12, que o Senhor colocou um espinho na carne dele. E ele orou, suplicou 3 vezes ao Senhor que tirasse aquele espinho, mensageiro de Satanás, diz a palavra. Aquele espinho era. Aparentemente uma oração justa, orando para que o maligno fosse retirado da sua presença, mas foi-lhe negado, diz a palavra. A oração dele, a súplica dele foi negado para um propósito glorioso. Diz a palavra que aquilo foi negado a ele, para que ele reconhecesse que a graça de Deus era suficiente. Diz o Senhor, e isso disse o Senhor para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A oração de Paulo, súplica, homem piedoso, apóstolo, bendito do Senhor Jesus Cristo, foi negada por causa de um bem maior. E assim é, meus irmãos, com as nossas orações. Por vezes oramos para que o Senhor nos dê conforto, segurança, estabilidade. Orações que em si não são injustas, mas ao invés de nos dar essas coisas, Ele nos dá santificação. Ele nos quebra e nos faz passar pelo vale da aflição para aprender a santificar as nossas vidas. Às vezes oramos por prosperidade, e em vez de prosperidade, Ele nos ensina paciência e humildade. Às vezes oramos por saúde, para que Ele nos cure de uma enfermidade grave. E por vezes, ao invés de dar uma cura, Ele nos dá a vida eterna. Ele nos mata e nos traz para si. Precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, e nos dar a vida eterna. Em vez de dar mais alguns poucos anos nessa vida miserável, cheia de pecado e tormentos, Ele nos dá algo muito mais glorioso, a sua própria presença perfeita. Por vezes oramos por perdão de pecados, oramos para que o Senhor seja propício a nós, pecadores, e lance diante de nós, no mar do esquecimento, as nossas iniquidades. E Ele assim o faz, e muito mais do que isso. Ele nos dá o próprio Cristo. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas muito mais, nos faz filhos teus, nos faz herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, e nos coloca para sentar em tronos, em lugares celestiais, na presença de Cristo Jesus. Como Jeremias falou, o Senhor falou por Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós não conhecemos os caminhos do Senhor, mas os seus pensamentos são de paz para conosco, pensamentos gloriosos para dar aquilo que precisamos. Às vezes orar pode ser um caminho perigoso. Você pode orar por algo e receber mais aflição, mas é para o seu bem. O Senhor sempre responde às nossas orações. Todas elas são respondidas, porém nem sempre da forma como queremos. E é esse o encorajamento, porque a resposta que vamos receber é melhor do que a resposta que esperávamos receber. Você pode esperar receber qualquer dessas coisas, conforto, prosperidade, mas você vai receber algo muito melhor, algo que o seu próprio Pai sabe que é o bem para os seus filhos. Que encorajamento para orar. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve os nossos clamores com a disposição favorável, e Ele sempre responde às orações dos seus filhos da melhor maneira, para o nosso próprio bem, para o bem da igreja e para a glória do seu nome. Continue orando, persevere em oração.
Meus irmãos, em último lugar, queria considerar aqui o que o Senhor fala no verso 13. Não só lhe dá lições em geral a respeito da oração, falando que a oração é sempre oportuna, deve ser insistente, que a oração é sempre eficaz, porque a porta será aberta para aqueles que batem. Mas ele fala a respeito de uma oração especial, uma oração que sempre é ouvida, sempre é escutada, sempre é respondida com um sonoro sim. Está aqui no verso 13. Ele fala: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, tem coisas que pedimos ao Senhor que não recebemos, e isso é para o nosso bem. Mas existe uma oração que é respondida sempre com um sim, quando feito em sinceridade, contrição de alma e espírito, arrependimento de pecados e fé. A oração pelo Espírito Santo é sempre respondida, diz o Senhor. Se você orar por pedra, ou por pão, ele não lhe dará pedra. Se você orar por peixe, ele não lhe dará uma cobra. Se você orar por um ovo, ele não lhe dará um escorpião. Assim, quando oramos pelo Espírito Santo, ele dá o seu Espírito Santo. E meus irmãos, orar pelo Espírito Santo é orar para que todos os benefícios da salvação de Cristo Jesus sejam aplicados a nós. Na economia da Trindade, o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação. O Pai é o grande arquiteto da salvação, que planejou todas as coisas desde antes da fundação do mundo. O Filho é aquele que comprou a salvação, fez o trabalho duro de obter os méritos para que a salvação fosse possível. Mas é o Espírito que pega os benefícios de Cristo e aplica a salvação na alma do indivíduo. É aquele que tem uma relação mais íntima conosco, porque Ele habita em nós. Ele é aquele que regenera, que dá um novo nascimento. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que dá esperança, dá vida, dá alegria. Ele é aquele que aplica as palavras nos corações, a palavra pregada, que traz fundo até os lugares mais baixos do coração, onde homem algum não pode alcançar. Ele é aquele que chama de forma irresistível pela palavra pregada do Evangelho. Ele é aquele que nos une ao Senhor Jesus Cristo, que santifica e que trabalha nas nossas consciências. Ele é aquele que conforta o atribulado, que capacita o homem para servir a Deus de maneira agradável ao Senhor. Ele é aquele que trabalha na comunhão dos santos para nos fazer um, que nos leva até Deus, pelo caminho do sangue de Cristo, para glorificá-lo e para viver para a glória dele. E sobretudo, Ele é aquele que selou toda essa obra, vivendo, habitando no coração do homem. Eu gosto da expressão do puritano Henry Scougal, que disse que a salvação é a vida de Deus na alma do homem. É o Espírito Santo tabernaculando, habitando, vindo e morar, selando a sua obra de salvação, habitando no homem. E o que o Senhor Jesus diz é que o Espírito Santo é concedido pelo caminho da oração. É pela oração que Ele é dado, suplicando a Ele, pedindo a Ele. E o Senhor fala dessa certeza, dizendo que se pedirmos, Ele dará o Espírito. O Senhor Jesus falou a respeito disso em outro lugar, dizendo que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vai até Cristo em oração, e Ele diz: de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum o despedirei com mãos vazias. O pão que você precisa lhe será dado. O Espírito que você precisa para operar essa transformação no seu coração lhe será dado. Arrependimento será trabalhado no seu coração. A fé que é dom de Deus será concedido. E Ele nos converterá, nos santificará. É o Senhor que nos converte. Como diz Jeremias também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, em oração por meio do Espírito. E, meus irmãos, eu queria aplicar da seguinte maneira: que razão você ainda tem para permanecer na incredulidade, como um não convertido, para não exercer arrependimento e perdão de pecados? Que razão você tem? Jamais culpe a Deus pela sua incredulidade. Deus é soberano,
Ele faz todas as coisas como lhe apraz, mas a culpa é nossa, porque Ele diz que se chegarmos até Ele, batendo, pedindo, buscando, nos será concedido. O Espírito Santo será dado, e você nascerá de novo. Coloque os seus joelhos no chão, clame ao Senhor, com humildade, com contrição de alma, e suplique insistentemente ao Deus Criador e Recriador de criaturas caídas. Ele irá lhe converter. Você não tem nenhuma desculpa da sua parte para permanecer na incredulidade. O Evangelho é pregado. O Evangelho que fala de Cristo que foi crucificado na plenitude dos tempos, para a remissão de pecados, assumindo o lugar de pecadores, assumindo a condenação da lei sobre si, para que aqueles que confiam nele tenham seus pecados perdoados, o escrito de dívida seja rasgado. O Espírito convida a todos nós para crermos nesse Cristo, para que colocamos a nossa confiança nele, por meio da sua palavra. Busque ao Senhor em oração, e você receberá o que você tem necessidade. E a sua necessidade maior é a necessidade da sua alma, para que você possa beber a água viva e jamais tornar a ter sede, e do seu interior fluir rios de água viva. Meus irmãos, queria também aplicar aos crentes no Senhor Jesus Cristo, aqueles que já possuem o Espírito, mas que por vezes caem ou enfraquecem na vida de oração. E assim eu lhe pergunto, como está a sua vida de oração? A sua comunhão com Deus? J.C. Ryle, teólogo famoso, disse o seguinte, que a oração é o fôlego da alma. Se você quer saber se um corpo tem vida ou não, você escuta, bota o seu ouvido perto da boca e do nariz para perceber a respiração. Se não há respiração, não há vida. O fôlego da alma é a oração. E como está o seu respirar espiritual? Você está respirando? Seu pulmão está trabalhando a pleno vapor? Ou você tem dificuldade para respirar? Ou talvez já esteja nos últimos minutos de sua vida e sequer ora mais ao Senhor. É o termômetro da vida espiritual, é a oração. Meus irmãos, eu aplico isso de forma prática, não só na sua vida diária, pessoal, mas até mesmo nas reuniões de oração da nossa igreja. É triste constatar que a reunião de oração, o momento onde o povo de Deus sai em protesto, não para as ruas, mas para a casa do Senhor, para ter uma audiência com o Rei dos Reis, com a promessa de que Ele nos escutará de forma favorável, abrirá a sua porta e considerar bênçãos sem medidas. É nesse momento na reunião de oração, onde os números são pequenos, onde os crentes não vêm, não participam desse momento. Eu sei que há alguns que não podem, têm razões legítimas, é durante a semana, mas não são todos. Muitos podem, mas não querem. Porque não querem, não confiam na oração. Não confiam no poder que a oração tem. Não sabem, não confiam nessas promessas que o Senhor lançou. Eu aqui aplico também às mulheres. As mulheres da nossa igreja. Às vezes as mulheres se perguntam, o que eu posso fazer na igreja? Não posso ensinar, não posso pregar. Está aqui algo que toda mulher deve fazer. Viver uma vida de oração. O apóstolo falando a Timóteo, ele fala das viúvas. Capítulo 5, verso 5. O Paulo fala a Timóteo da seguinte maneira: das verdadeiras viúvas, que perseveram em súplicas e orações, noite e dia. Você pensa que a melhor obra que você poderia fazer para a igreja era pregar, é ensinar, é orar. Você tem uma arma poderosa. Muito vale a oração do justo pela sua eficácia. As mulheres devem viver na prática das boas obras também. Aquelas viúvas que eram inscritas na igreja para receber o auxílio eram mulheres que calçaram os pés dos santos, viveram na prática zelosa das boas obras, mas que também agora perseveram em oração. Nosso desejo para com a nossa igreja é ver mulheres
piedosas, que clamam pelos seus filhos, que oram pela conversão dos pequeninos, que sustentam os seus maridos em oração, que oram pela igreja do Deus vivo, pelos líderes, pelos pastores e pelas suas próprias almas. Como está a sua vida de oração? Meus irmãos, essa semana tivemos uma ocasião no nosso país que é uma boa aplicação. O WhatsApp foi bloqueado. 48 horas sem esse recurso de comunicação. E vimos o tumulto nacional que isso causou, sem entrar no mérito da justiça, da causa, se deveria ser bloqueado ou não, apenas analisando o comportamento das pessoas. Foi um grande tumulto. Um canal de comunicação foi interrompido e as pessoas ficaram rebeladas. Rapidamente procuraram alternativas, outros a programas, formas de burlar o sistema e continuar usando esse recurso de comunicação. E tudo bem, nada disso é errado. Mas eu lhe pergunto, se o Senhor, hipoteticamente, baixasse um decreto e cortasse o meio de comunicação da oração para com Ele, e dissesse 48 horas sem falar comigo, como seria a sua vida? Qual seria a sua atitude para com Deus? Desespero, tumulto? Ou tudo bem, que talvez você já passe 48 horas ou muito mais, semanas e semanas, sem sequer orar a Deus, buscar a sua face em oração. Precisamos buscá-lo, meus irmãos. Concluindo, eu queria citar um verso em Lucas também, no capítulo 18. Temos aqui um grande teste da nossa fé. No capítulo 18 de Lucas, no verso 7, o Senhor fala dos seus santos como aqueles que oram. Ele fala o seguinte, 18, verso 7, Lucas: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, perseveram em oração, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Pelo nosso lado parece demorado. Pela nossa perspectiva estamos batendo, pedindo, buscando, nada acontece. Mas pela perspectiva do Senhor, que não é como a nossa, Ele depressa nos atenderá, com prontidão responderá. E aqui está a exortação do Senhor Jesus, no verso 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Quando o Senhor Jesus voltar, será que Ele ainda encontrará aqueles que clamam dia e noite, que perseveram na oração? Ou a comunicação de oração terá sido cessada completamente? O maior teste da nossa fé, o fôlego da alma, é a importância que damos à oração. E aqui eu me incluo, com vergonha. Todos nós, meus irmãos, falhamos nessa área. Ninguém pode dizer que é perfeito. Mas precisamos crescer, buscando o Senhor em oração. E Ele há de nos abençoar. Promessas gloriosas são anexadas a esse exercício de piedade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, te damos graças porque o Senhor nos ouve, a nossa voz. Porque temos esse privilégio glorioso de falar com o Senhor, Criador dos céus e da terra. E que o Senhor é favorável para conosco. E que o Senhor depressa, com prontidão, há de responder o nosso clamor incessante. E lhe pedimos perdão por não responder em oração, por não nos dedicarmos ao Senhor em oração como devemos, por não virmos às reuniões de oração, por reclamarmos da igreja, mas não lançarmos a uma vida de oração constante. Ó Senhor, achará o Senhor porventura fé nos nossos corações? Senhor, aumenta-nos a fé. E dá-nos uma vida assim piedosa ao Senhor, andar nos teus caminhos, andando humildemente com o nosso Deus em todo o tempo, orando sem cessar, em público, em privado, em horários específicos, mas também em todo o tempo. Ensina-nos a orar, ó Pai, dá-nos a atitude correta de oração, e tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu Santo Espírito, faz-nos cheios do teu Santo Espírito, para que sermos cheios do teu Santo Espírito, possamos refletir a vida de Cristo
nessa vida. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos perdoa. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e cantar ao Senhor.